Olá, Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa vai contar com a presença de um tradutor ou estudioso da tradução. E o nosso convidado de hoje é Andrea Lombardi. Obrigada, professor, por estar aqui. É um prazer tê-lo conosco neste programa. Obrigado. Eu queria dizer, antes de mais nada, que acho um programa maravilhoso. Eu sempre sonhei que tivesse um programa desse tipo, porque acredito que muitas vezes a gente dá aula e as coisas se perdem. Então, por que não conservar? É verdade, existem escritas, mas é diferente ter, como dizer, uma presença global. Pode ser boa, pode ser ruim, mas afinal de contas eu acho muito interessante. Eu tentei até fazer na minha universidade e vou ainda fazer com a ajuda de vocês. Como é viver em dois mundos? Eu vivo em dois mundos há muito tempo, porque eu cheguei no Brasil há quase 40 anos. Eu, como vocês podem perceber, conservei algo de lá, ou seja, o sotaque. O sotaque, na verdade, é um elemento da personalidade. Faz parte, existem pessoas, eu conheço meus colegas, alguns, que não têm sotaque. Eu tenho um grande sotaque em qualquer língua que eu falo, e isso faz parte da minha personalidade. A questão, na verdade, da aproximação à tradução não vem por isso. Ou seja, muitos que vieram, se acostumaram, se aculturaram, vem do estudo da literatura. E a literatura, na verdade, vê dois mundos diferentes. Um mundo que a gente enxerga e parece que é real, e um mundo que é representado dentro da escrita. Eu acho que de lá que vem a visão dos dois mundos. Portanto, todos nós, brasileiros, estrangeiros, de qualquer lugar, temos dois mundos na cabeça, acho. Andrea Lombardi, nascido na Itália, em Roma, de pais napolitanos, veio para o Brasil na década de 80. Na Itália, conseguiu aos 17 anos o diploma em música. Formou-se na Faculdade de Letras de Roma, com um trabalho sobre Bertolt Brecht. Veio ao Brasil como professor visitante, como leitor, ligado ao Ministério das Relações Exteriores da Itália. Deu aula inicialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e depois na Unicamp e na USP até 1990. Entrou no doutorado na USP com Aurora Bernardini e fez uma tese sobre Calvino, Ariosto e a angústia da influência. Aprofundou os estudos sobre Primo Levi e a literatura de testemunho. Em 1993, se tornou docente na USP e, em 2005, migrou para o Rio de Janeiro, sendo aceito por concurso no Departamento de Neolatinas, setor italiano. Desde então, os seus temas de interesse são Dante e Boccaccio, mas também se interessa por muitos outros textos. É líder do projeto de pesquisa Estrada, Estudos da Tradução e Adaptação no CNPq. Atualmente, trabalha com o projeto de pesquisa Expressionismos, inspirado na teoria de Gianfranco Contini, no movimento artístico da Primeira Guerra Mundial, expressionismo, e também na reelaboração de autores da literatura mundial e italiana, Joyce, Dante, Gada, Guimarães e outros, junto com Susana Campos Lages. Professor, como é viver, estar em dois mundos, duas culturas? E como a tradução ajuda nesse movimento? Bom, em primeiro lugar, estar em dois mundos é um fato natural, porque eu vim de outro mundo, eu vim da Itália, eu vim muito tempo atrás, eu vim há quase 40 anos, as coisas estavam diferentes, inclusive, e tem um problema que eu percebi quando, em primeiro lugar, eu nunca fiz um curso de português, foi um erro crasso, porque todo mundo dizia, mas como você fala bem, dá para entender tudo. E aí eu simplesmente achei que realmente era assim, não era verdade. Eu conheci depois da Susana, que me cutucava quando eu errava, e ainda me cutuca, porque carrego um sotaque, esse sotaque
pode ser considerado um desvio ou pode ser um elemento da personalidade, ou seja, você carrega algo que dentro da sua visão estabelece um padrão. Esse padrão eu tenho em qualquer língua que eu falo, que é um sotaque relativamente carregado. Mas o problema da tradução não tem a ver com isso, porque, na verdade, o problema da tradução é um problema de leitura. E o problema de leitura é sempre um problema de deslocamento, ou seja, você aparentemente vê, por meio dessa janela, por exemplo, aquilo que parece um mundo, e quando você lê sobre o mundo não é este, mas é outra coisa. Então, o deslocamento é total e a questão da tradução, na verdade, exemplifica algo que você já conhece pela literatura. Ainda por cima, tem o problema que dentro da tradução, a questão da interpretação faz parte integral. Ou seja, você não lê só para traduzir de uma língua para outra, transportando mecanicamente, mas você lê para interpretar, para aprofundar e depois traduzir, ou traduzindo reflete. Esses dois movimentos então fazem parte de algo que está muito mais ligado à visão da literatura do que uma visão vivencial, existencial, eu diria. Professor, qual a sua concepção de tradução? Ter uma concepção de tradução não é coisa fácil. Eu tenho teorizado que eu acho que não tem teoria de tradução que sirva para a tradução. Existe uma reflexão sobre a teoria que faz parte um pouco da filosofia da linguagem em geral. Portanto, você pode ter... Aí eu conversei com um tradutor que acho que vocês conhecem, o Cilli, o Bertolt Cilli, que eu disse para ele o seguinte: me parece que cada tradutor tem que ter sua própria teoria no texto que está traduzindo. Mas a teoria geral, na verdade, é outra história. A teoria geral faz parte de uma reflexão geral. Eu tenho sim uma teoria geral. Essa teoria geral, na verdade, tem a ver com um problema mais complexo que chamaria de ética da leitura, ética da tradução. A partir de um lado, Haroldo de Campos, evidentemente, e a partir de Mechonic. Ele tem um livro sobre ética da leitura, da tradução, e ele fala da necessidade que me interessa, que precisa ter uma nova filosofia da linguagem. Ou seja, a ética da tradução e a teoria da tradução tem a ver com a linguagem. Portanto, para ter algo de novo, precisa rever. E o que precisa rever da linguagem? Vou sintetizar porque é uma coisa complexa. Na minha opinião, na tradição ocidental, tem duas vertentes. Essas duas vertentes são poderosas e influem em todo o nosso pensamento. Uma eu chamaria de vertente judaica, que é aquela que atribui ao texto um valor, como dizer, revolucionário, de transformação geral. A outra é aquela que tem a ver com o Fedro de Platão, que é crítico em relação à escrita, pela qual a escrita e o texto, na verdade, não têm um valor positivo. Os dois estão ligados a momentos da história, a momentos, contextos gerais. Eu acredito que esses dois momentos influem na nossa visão. E eles são em conflito entre eles e, ao mesmo tempo, em conjunto dentro da nossa tradição. Ou seja, nosso papel é aquele de dar um passo atrás e poder ver qual é a dialética desses dois movimentos e como se expressam. O que não é nada fácil. E como foi traduzir os ensaios de Haroldo de Campos para o italiano? Olha, a gente diria, foi um prazer imenso, mas foi complexo, porque Haroldo escreve complicado. Na verdade, a ideia nasceu de fazer esse livro, Traduzione e Transcreazione, inclusive com um problema no título, porque não existe em italiano a palavra transcreazione. É uma questão até engraçada que valeria aprofundar, porque vou narrar uma anedota que o Haroldo nos contou na época. Haroldo disse: sabe o que é, Andrea, que é, Susana? Quando era na década de 60, veio aqui um crítico italiano
esse crítico italiano viu que estava sendo feita transamazônica. Então ele inventou o título Transavanguardia, em italiano, Transavanguardia. Mas ele roubou da gente a ideia que esse trans já estava na cabeça do Haroldo. Tanto é que, se vocês pensarem, Haroldo tem com o prefixo trans uma grande, uma grande ligação. O prefixo trans, na minha opinião, portanto, transcriação, por exemplo, o prefixo trans, ele tira, na minha opinião, da leitura do Dante Alighieri. Porque Dante tem mais ou menos 10 verbos com tras. Em italiano, sem um N, transhumanar, por exemplo, é um verbo maravilhoso que significa ir além do humano. E depois tem, obviamente, traduzir, translocar, tem toda uma série de verbos que dão a ideia da passagem. Então, essa ideia da passagem de um lugar para outro é típica dessa ideia do Haroldo de dar essas culturas, de dar um ensaio sobre as culturas. Este livro reúne 7 ensaios de Haroldo sobre a cultura italiana, que fazem parte de, como é típico do Haroldo, de traduções de Dante, de Ungaretti, de Leopardi, de vários outros autores, junto com os ensaios gerais do Haroldo, como a tradução, como crítica e criação, e ao mesmo tempo ele traduz e forma uma teoria sobre essa tradução, ao ponto tal que no conjunto se cria uma espécie de visão da literatura italiana a partir do Haroldo, ou seja, uma nova visão da literatura italiana. Esse livro é um pouco isso, e quando nós apresentamos o livro, apresentamos na Embaixada Brasileira, nas universidades da Itália, tivemos que explicar que existe uma leitura diferente da literatura italiana a partir de um ponto de vista, que é um ponto de vista diferente. O ponto de vista de Haroldo, é claro, é influenciado pelo Ezra Pound, pelo Joyce, pelo Mallarmé, fundamentalmente. Então, os resultados que ele conseguiria com essa reflexão iam ser completamente diferentes de uma literatura que via a evolução até a formação da literatura nacional. O termo literatura nacional é um termo antiquado, que Haroldo com certeza não usaria e que não faz parte da visão dessa problemática, até porque Haroldo descobriu que Dante não era um italiano, mas era um florentino, e assim por diante. Os vários que escreveram em épocas diferentes e fizeram parte da tradição italiana só a posteriori, só depois. Dessas coisas a gente conversou com Haroldo. Ele era muito convencido, e tem uma outra anedota divertida que é a seguinte, que ele, um editor propôs que ele reunisse todos os ensaios sobre Dante. Veio um livro que se chama Pedra e Luz na Poesia de Dante. Aí o Haroldo disse: Andrea, você escreveu o prefácio? Eu disse: eu o prefácio? Mas nunca vou escrever o prefácio. Como eu posso escrever o prefácio? Eu não sei nada. Aí ele disse: se você não escrever prefácio, não vai ter prefácio nenhum. E aí me obrigou a escrever o prefácio. Aí foi duro, porque era duro dar conta de uma elaboração do Haroldo, que é uma elaboração complexa. O livro encontrou assim um grande interesse, e a gente ainda está debatendo. Estivemos agora em Trento, onde dei uma palestra sobre essa teoria do Haroldo, e Trento na Itália, e digamos é algo que pode proliferar ainda sentido e discussão e aprofundamento. A propósito desse livro, não é uma anedota, mas cada coisa tem uma história. Então, um aluno meu, Gaetano Vitria, ele sugeriu para fazer essa tradução, e depois descobriu, ele colaborou a isso, e descobriu que Umberto Eco tinha escrito um texto sobre
Haroldo de Campos. O que fazer então? Umberto Eco. Aí eu escrevi para Umberto Eco. E Umberto Eco foi condescendente, mas muito parcimonioso, e respondeu: então eu faria 1, 2, 3, 4, UE. Eu pensei: UE? Quem é? É Umberto Eco. Ele escreveu assim muito sinteticamente. E mais um amigo, um grande amigo que se iniciou a literatura brasileira e a tradução quando, como dizer, era criança, digamos, visitou o Brasil pela primeira vez com a gente aqui, Daniele Petruccioli, que agora escreve sobre tradução e faz tradução, ele fez a revisão e foi fundamental. Então o livro, com a prefácio de Umberto Eco, essa revisão e com a colaboração do Gaetano, ficou a 6 mãos e ficou a 8 mãos, ficou bom. Professor, um dos temas de seu interesse é a relação entre viagem, exílio e tradução. Poderia nos falar e comentar um pouco sobre essa relação? Olha, em primeiro lugar, cada história que a gente conta é sempre uma construção, e cada visão autobiográfica também. Eu disse que vim para cá, eu poderia dizer que vim exilado para cá. Na verdade, é muito subjetivo. O que eu apontaria é o seguinte: existe um texto que é absolutamente fora de série sobre a questão do exílio, que é aquele do Brodsky, do Josip Brodsky, se chama, eu acho, Do Exílio, me parece. E nesse texto ele diz essa questão que um pouco antecipei antes, ou seja, que a partir do exílio você duplica tudo e a língua é o lugar do exílio. A escrita é o lugar do exílio. Então, a viagem, eu faço parte de um grupo de pesquisa do CNPq, cujo líder é Susana Carflages, sobre viagem e tradução. A viagem, a tradução e o exílio, na verdade, fazem parte de um único tema. E o tema é o problema do deslocamento. O deslocamento, por outro lado, é essencial para uma visão da literatura. A tradução é, dentro da literatura, uma, como dizer, subespécie de uma visão literária. Portanto, você só pode traduzir se você se desloca e se esse movimento entre exílio e, como dizer, língua original como original metafórico possível seja reconstruído e desconstruído a cada vez. Eu acredito que a gente tem que pensar sempre nesse movimento de ida e vinda, que o exílio é essencial, efetivamente. Outro assunto de seu interesse é a questão da memória. Língua, memória, Babel? Sim, eu vou começar por Babel. Babel não é uma brincadeira, foi assim, aqui na USC, uma vez que foi um congresso, talvez o Abralic, mas não lembro direito, alguns anos atrás, que eu, como dizer, enunciei esse tema, que era o seguinte: Babel é um erro de tradução. É engraçado, mas é assim, não podemos fazer nada. Por quê? Porque Babel, nas línguas mesopotâmicas, evidentemente quer dizer portal de Deus. Essa é a tradução. Tanto é que existe o Império da Babilônia, que vem de Babel, que seria o Império do Portal de Deus. Na língua hebraica, Babel está associada a uma palavra que quer dizer confusão. Mas é evidentemente que tem um problema, porque não existe possível, não é possível pensar que um império se chama Império da Confusão. Qual é o problema? Na minha opinião, eu escrevi um texto sobre isso, que o problema é que as tribos judaicas foram levadas para a Babilônia, chegaram lá e ouviram um monte de línguas que para elas eram, na verdade, novas e, digamos, muitas línguas em relação àquilo que eles conheciam, e viam enormes templos que se chamam, na tradição mesopotâmica, zigurat. Existem ainda uns 100 desses templos, ruínas desses templos, são enormes, são altíssimos.
E provavelmente a visão desses templos, associada ao plurilinguismo do Império Babilônico, deu essa associação da confusão. Mas aí tem uma minha pequena crítica a um tema que, por exemplo, Walter Benjamin trabalha, que Haroldo assumiu, e Haroldo de Campos assumiu, que eu acho que podemos discutir melhor, que é o problema da língua pura. O conceito de língua pura é um conceito, é uma metáfora de um momento particular da escrita bíblica. Inclusive aquele momento particular é a repetição de outros mitos mesopotâmicos. Com certeza nós temos uma repetição na Bíblia de outros mitos anteriores. Portanto, Babel inexiste. O engraçado para a gente, eu me lembro porque esse artigo que escrevi e depois essas comunicações que eu fiz sobre o tema eram sobre Détour de Babel de Derrida, mas é engraçado pensar que nós temos um grande mito sobre a tradução, que é um mito, na verdade, sobre um erro de tradução, que é simbólico, ou seja, é claro que a metáfora é uma metáfora interessante e portanto, pode ser utilizada como narrativa. Agora, sobre a memória e sobre a língua, talvez a gente sempre fala de memória. Memória é sempre uma questão de reinterpretação. Digamos, eu estou influenciado pela tradição judaica, eu mesmo sou de tradição judaica em termos gerais, não religiosos, mas culturais. Eu acredito que a memória é um problema interessantíssimo, é um problema fundamental, mas é sempre submetido à reinterpretação. Agora, uma coisa engraçada de amigos indígenas que a gente tem é o seguinte: eles me perguntaram, vocês sabem como eram seus avós? Mais ou menos sei como se chamavam, o que faziam. E os bisavós nem sei o nome. E os tataravós nem sei que existia. Os indígenas dizem, nós geralmente falamos de 8ª geração, do que eles faziam, como se vestiam, o que falavam. Ou seja, nós temos uma concepção da memória completamente diferente, que é ligada a uma interpretação da escrita, e que é algo que nós precisamos ainda trabalhar, porque nossa memória é uma memória muito fraca nesse sentido. Professor, como italiano radicado no Brasil, o que ainda precisa ser traduzido na cultura brasileira e o que da cultura brasileira precisa ser traduzido na Itália? Pergunta grande demais. Pergunta grande demais. Olha, eu diria o seguinte, o que me interessaria pessoalmente seria a tradução de um poeta, que eu considero o maior poeta de toda a tradição italiana, que o Haroldo de Campos conhecia, que esteve no Brasil, que se chama Emílio Villa. Ninguém conhece ele, nem na Itália, mas ele esteve no Brasil em 50, 51, 52. Colaborou à Bienal, e era poeta, era crítico, era tradutor. Ele traduziu toda a Odisseia, ele traduziu o Pentateuco do hebraico, e ele descobriu grandes pintores como crítico de arte e fez pinturas muito interessantes. Eu acho que esse daqui merece ser traduzido, os outros também, todos, mas aí é o problema de escolha. As escolhas nunca são, como dizer, tão lógicas assim. Existem, eu sei que aqui está sendo traduzido o Leopardi, mas também o Leopardi é imenso. Digamos, cada um desses, o Haroldo traduziu parte de Ungaretti, mas só uma parte. E assim por diante, é difícil dizer tudo o que... Por exemplo, sim, tem uma coisa, o Boccaccio foi traduzido de novo, mas precisava que o Decameron fosse retraduzido. Com Nilson Moulin, que é um amigo tradutor, a gente queria fazer um projeto junto, porque Boccaccio é muito diferente daquilo que parece. É o romance mais moderno que nós temos dentro da literatura, na literatura europeia. Mas isso são elementos que me vêm assim, digamos, um plano orgânico não tenho. Você tem algum projeto de tradução, professor?
Olha, não é um projeto propriamente de tradução, mas aproveito agora para divulgá-lo. É um projeto que nós temos em comum com a Susana Canflages, e se chama Expressionismo, já foi anunciado, Expressionismos. Na verdade, é mais complexo porque é centrado sobre a visão do expressionismo das vanguardas da Primeira Guerra Mundial, digamos assim, sobretudo de língua alemã, mas não somente de língua alemã, em italiano tem muito, e de um conceito que é um conceito menos conhecido, de um crítico muito grande, um filólogo italiano, se chama Gianfranco Contini, que foi já mencionado no início, que elaborou uma visão do expressionismo como visão, como dizer, exuberante e plurilinguística de textos. Por exemplo, Joyce, por exemplo, Guimarães Rosa, por exemplo, o italiano Carlo Emilio Gadda, e depois para trás até Dante Alighieri e até Basile, ou seja, autores que são considerados partes de uma tradição linear, mas que na verdade, estudados de outra forma, podem ser muito mais ricos, muito mais produtivos e criativos, mostrando o seu lado, que é esse lado exuberante, que é cheio de linguagem criativa e cheio de temáticas criativas. Na minha opinião, isso é uma minha opinião pessoal, digamos que um texto precisa ser fundamentalmente transgressivo. Transgressivo na temática, porque você não pode representar uma experiência autêntica, nova, que não seja de uma forma diferente do que foi apresentada antes. Ou seja, uma experiência, se for nova, precisa ter temáticas novas e ela precisa ter um estilo novo e, portanto, precisa ser expressada de uma forma nova. Essa transgressividade estilística, essa transgressividade temática dá para reconhecer em muitos autores, inclusive o do Dante Alighieri. O próprio Haroldo, por exemplo, nesse livro sobre o Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, ele fala de transgressão necessária. Transgressão não é ser rebelde, transgressão é mostrar que existem conflitos entre tradições e mostrar que uma tradição, para se renovar, precisa lutar contra a sua própria sombra, digamos assim. Eu acredito que esse projeto tem futuro. A gente tem já colegas de algumas cidades, de Trento, de Viena, de Roma, que querem colaborar ao projeto. Eu espero que também colegas aqui, em geral, interessados possam colaborar, porque se trata de uma visão não canônica, mas ao contrário, uma visão que abre caminhos novos. Muito obrigada, professor, pela sua participação. O Enquadrando Tradutor termina aqui e agora vocês ficam com a leitura de um trecho do ensaio Luz, a escrita paradisíaca, do livro Traduzione e Transcreazione. A metáfora ao reverso, Lúcifer. Destes ápices onde a mente se emparalisa, a possibilidade da leitura retrocessiva do inferno, agora como inverso simétrico da metáfora da luz. Satã trifalce, qual duplo antitético, degradado do Deus Trino. Inferno, canto 34. Na tipologia cultural de Yuri Lockman, a Idade Média oferece um modelo de cultura a dominante paradigmática fechada, no topo da hierarquia semiótica, o texto pleno, dotado do mais alto coeficiente de verdade, redutível a uma única oposição significativa, onipresente. Hibernado no gelo central, suspenso no vazio, reina Lúcifer, o antigo portador da luz, do latim Lucifer. Também Luzbel, o mais belo dos anjos, la creatura che ebbe il bel sembiante. Canto 34. Agora luz caída, ex lume, colui que fu nobile creato e que caiu folgoreggiando. Purgatório, canto 12.
La metafora a rovescio, Lucifero. Questi vertici dove la mente si imparadisa offrono una possibilità di lettura retrospettiva dell'inferno, ora come inverso simmetrico della metafora della luce. Satana trifauce come doppio antitetico degradato del dio Trino, Inferno, canto 34. Nella tipologia culturale di Yuri Lotman, il Medioevo offre il modello di cultura con dominante paradigmatica chiusa. All'apice della gerarchia semiotica sta il testo pieno, dotato del più alto coefficiente di verità, riducibile a un'unica opposizione significativa, onnipresente. Ibernato, nel ghiaccio centrale, sospeso nel vuoto, regna Lucifero, l'antico portatore di luce, latino Lucifer, anche Luzbel, il più bello degli angeli, la creatura che ebbe il bel sembiante, Inferno, canto 34. Ora luce caduta, ex lume, colui che fu nobil creato e che cadde folgoreggiando. Purgatorio, canto 12.